Nós vamos ler 1 Coríntios 11, do 17 ao 25, lá na onde o Paulo começa a falar da ceia. E é muito forte, gente. A mensagem dessa noite: verdades sobre a celebração da ceia do Senhor, ou como muitos outros chamam, a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pare para ouvir uma mensagem que vai impactar a sua vida de uma forma muito forte, muito profunda. Porque a tua forma de ver a Santa Ceia nunca mais vai ser a mesma a partir do que você vai ouvir hoje. A minha esposa é testemunha. Já faz alguns dias que eu estou com essa palavra no meu espírito e me agitando por dentro, e uma mistura aqui dentro no coração de júbilo, de alegria por ter o entendimento aberto pela revelação da palavra, mas também um misto de um pouco de tristeza de ter passado tantos anos tendo sido ensinado e acreditando errado. Mas nós vamos, com bastante detalhes, nós vamos unir o texto de João 17, onde Jesus faz uma oração sobre a ceia. Nós vamos explicar como era a ceia naquela época do apóstolo Paulo, que não tem nada a ver com a ceia que nós participamos hoje. Deturparam, mudaram a ceia, maldosamente mudaram a ceia. Depois você vai entender por quê. E nós vamos explicar o que é participar da ceia indignamente. Nós paramos no verso 25, mas na continuação diz assim: portanto, aquele que toma a ceia indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. O que é esse corpo de Cristo? O que é não discernir o corpo de Cristo? Gente, é muito, muito forte. Por isso que eu intitulei essa mensagem de verdades sobre a celebração da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia do Senhor. Vamos desde o comecinho. Lembrando vocês que as cartas bíblicas, elas foram escritas, não era separada por capítulo, era uma carta única. Quem separou por capítulo e verso foram os homens há algumas centenas de anos atrás, para facilitar para a gente encontrar. E isso foi uma bênção muito grande, que aí fica rápido de você encontrar. Porém, a carta aos Coríntios, ela foi uma carta só, ela não tinha separação de capítulo e verso, é uma carta normal. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 11 explicando sobre a história da mulher usar véu, da mulher não usar véu, do homem ter o cabelo curto, do homem ter o cabelo comprido. Ele vai falando sobre esse assunto. Lembrando vocês que eu já ensinei, e vale a pena repetir, que as cartas, elas eram cartas-respostas. O pessoal escrevia para o Pedro, para o João, para o Tiago, escrevia para o Paulo a respeito dos assuntos que estavam acontecendo na igreja. Os apóstolos oravam e respondiam as cartas. Então eram cartas-respostas. Aqui o apóstolo Paulo, ele termina o assunto falando sobre as mulheres, que é a história do véu, que era um uso lá de Coríntios, não tem nada a ver com a gente, era eles que usavam naquela cultura. E agora ele começa a falar sobre a reunião deles.
sobre a reunião que eles tinham, que era uma festividade diferente, que era a ceia do Senhor. Aí ele diz o seguinte: agora, sobre esse assunto que eu vou falar com vocês, ou seja, mudei de assunto, vamos encerrar a história do véu, a história do cabelo, vamos entrar no outro assunto agora. E aí entrou a história da ceia, que é o texto lido na maioria das igrejas sobre a Santa Ceia do Senhor. Aí ele diz o seguinte, olha só: olha, sobre esse assunto que nós vamos falar agora, eu não louvo vocês, eu não honro vocês. Olha que forte, porque eu estou informado, eu estou sabendo que quando vocês estão se reunindo, não é para o bem, mas é para o mal. Vocês não estão se reunindo para se tornarem melhores. Isso é forte. Vocês estão se reunindo e se tornando piores. Até importa, isso aqui eu vou explicar que isso aqui é forte. Até importa que no meio de vocês, ele está falando para a igreja, amém? Até importa que no meio de vocês haja divisões, dissensões. Outras versões falam contendas, outras versões falam separações, para que os verdadeiros cristãos seja conhecido no meio de vocês. O que acontece? Estava havendo uma briga, um momento difícil entre os irmãos da igreja dos Coríntios. Eles estavam se desentendendo. E o Paulo estava dizendo: olha, até que é normal ter um momento de desavença entre um e outro. Isso daí mostra quem é quem. Só que tem uma coisa: mostra quem é espiritual e quem é carnal, quem não é de Deus e quem está... importa que de vez em quando vocês se desentendam. Porém, está muito grave, vocês estão se desentendendo muito. Vocês estão passando do limite. Tem uma coisa que é tolerada por Deus, mas vocês estão passando... Aqui na esquerda, por gentileza. Olha só, mas vocês estão passando dos limites. Vocês estão passando muito dos limites. Eu quero começar nessa primeira parte, que o Paulo diz assim, ó: eu estou sabendo que está tendo divisões, briguinhas entre vocês. Até importa que essas dissensões aconteçam para aqueles que são justos se manifestarem. Meu irmão, na hora que um irmão se desentende com o outro, nessa hora você, ouvindo eles, você descobre quem é carnal, quem é materialista, você descobre quem é espiritual, quem é apaziguador, quem é contendeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu como pastor de vocês, é inevitável, eu me dou a todo tempo com conflitos entre vocês. Conflitos que a gente não fala porque não há necessidade, né? Mas se vocês imaginassem, vocês vão pensar: ô louco, pastor, quer dizer que fulano e beltrano nem sempre foram amigos? Pastor, quer dizer que aquele irmão e aquela irmã já se entenderam muitas vezes, o senhor foi lá e ajeitou os dois? Exatamente. E no momento da divisão entre eles, naquele fervor deles, eu como líder, eu ouço um e ouço o outro. E aqui no meu espírito, ouvindo os dois falarem, cada um apresentando seu lado, automaticamente eu sei quem é carnal e quem está sendo espiritual, quem está sendo contendeiro e quem está sendo pacificador. Ou seja, esses momentos de desentendimento na igreja mostra quem é quem, mostra quem é espiritual e quem não é. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, 12 anos atrás, na nossa igreja, tinha uma irmã que ela queria fazer a tarde da bênção. Eu não gostava desse negócio de tarde da bênção, porque a nossa igreja não tinha essa visão. Não, isso aí é para quem é chamado para fazer a tal da tarde da bênção. Mas a irmã falou: pastor, deixa eu fazer a tarde da bênção. Eu falei: pode fazer a tarde da bênção. Aí a irmã foi, mas não ia ninguém. Não era uma coisa assim que o pessoal tinha vontade. A nossa igreja não tinha esse ímpeto, entendeu? Bom, aí passou um tempo, veio outra irmã para a nossa igreja. Essa outra irmã começou a ajudar a primeira na tarde da bênção. Mas essa segunda irmã tinha mais habilidade. Ela começou a trazer um monte de gente. A primeira irmã, que ficou lá um tempão e nada acontecia, ficou com inveja da segunda. E as duas vieram conversar comigo. Escuta o que eu estou falando, que importa que tem esses momentos entre vocês. Na hora que eu conversei com as duas, eu percebi nitidamente que a primeira estava morrendo. Não é expressão forte, mas é o que aconteceu. Estava morrendo.
não tinha talento, ela queria fazer, mas não tinha. A segunda tinha talento e a primeira estava lento. Entende a diferença de talento e talento? De ter talento e talento? A primeira não ia, mas ela tá... Aí a segunda, ô minha irmã, eu estou aqui para somar, e sendo sincera, eu estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para dividir. Eu percebi que a segunda estava sendo de Deus e a primeira estava sendo do diabo. Mas como homem de Deus, eu não podia chegar ali e bagunçar e botar o dedo na cara da irmã. Aí eu dei uma direção para as duas. Ó, vocês fazem isso. Quem quebrar o acordo é a pessoa que está errado. Mas eu sabia que a segunda estava certa. Meu irmão, passou uma semana, a primeira quebrou o acordo que nós fizemos. Aí foi a hora de eu chamar ela e dizer: irmã, a senhora está completamente errada. A senhora está com inveja, está com isso. Foi uma conversa muito séria. Ali era o momento de tratar isso. Era isso que Paulo estava dizendo. Até importa que essas coisas aconteçam, porque aqueles que são sinceros, eles estão o quê? Se manifestando na igreja. Aqueles que é de Deus, você percebe nesses momentos de pequenas desavenças quem é quem. Meu irmão, a maioria de vocês aqui eu conheço de tete a tete. A maioria de vocês eu conheço. Eu sei aqui quem é carnal. Eu sei aqui e estou trabalhando para que essas pessoas mudem. Eu sei aqui quem é espiritual. Eu sei aqui quem faz de tudo para que os irmãos vivam em paz. Eu sei aqui quem tem um pavio curto. Eu sei quem não tem nem pavio. Sabia disso? Porque tem uns que tem pavio curto, tem outros que não tem nem pavio. Eu sei aqui, meu irmão, quem gosta de chegar e manter a paz. Calma, gente. Em nome de Jesus, vamos acalmar. E eu sei aqueles que não são da paz, quem é da confusão. Mas qual é o meu papel? Trabalhar vocês para que quem está bom seja excelente e quem não está bom comece a melhorar. Mas o que Paulo estava dizendo aqui é que estava exagerado. Eles estavam saindo do que era normal. Aí ele estava dizendo: sobre isso que nós vamos conversar agora, eu não tenho nada para honrar vocês. Porque olha, eu estou informado que está tendo muita briga no meio de vocês. Até importa que isso aconteça, mas está muito exagerado. Sabe qual que era o problema? Era na hora da Santa Ceia. A ceia naquela época, a palavra ceia, no original grego, significa jantar caprichado com muita comida e bebida. Aqui nós só temos o pãozinho e o vinhozinho, né? A palavra ceia, a ceia que eles participavam, era um jantar numa casa, não era no templo, era em uma casa, eles variavam a casa. Alguns estudiosos dizem que era uma vez por semana, outros dizem que era uma vez por ano. Ninguém falou que era por mês, mas era uma vez por semana ou por ano, não se sabe ao certo. Só se sabe que essa reunião acontecia cada vez em uma casa. Era um tal de, lembra que a gente fala junta a panela, cada um leva uma parte? A turma levava a sua parte de comidas guloseimas e o pão e o vinho para participar da ceia, como Jesus ensinou. Todos eles levavam. Só que aqui é que entra o pecado de tomar indignamente. Os que eram mais ricos ajuntavam o grupinho deles, dos mais ricos, e o que eles faziam? Eles levavam as melhores comidas, as melhores bebidas, e os mais pobrezinhos ficavam literalmente desprezados. Por isso que aqui no verso 22, o apóstolo Paulo diz assim, olha que interessante que ele diz aqui no verso 22: porventura não tendes casa para comeres e beberes? Ou desprezais a igreja de Deus, ou seja, o povo que você se reúne? Ou vocês desprezam aqueles que nada têm? Ele estava dizendo, está tendo briga entre vocês, porque os que são mais ricos, os que têm mais condições, está comendo muito, está ficando bêbado. Os camaradas estavam exagerando na bebida. Na hora que vocês estão comendo e bebendo, vocês estão exagerando, uns comendo e bebendo demais, à medida que outros trouxeram a comidinha mais simples, e outros nem comidinha trouxeram. Vocês não estão repartindo entre vocês. O problema da igreja de Corinto, irmão, tomar indignamente, não tinha nada a ver com adultério, não tinha nada a ver com roubo, não tinha nada a ver com trapacear irmão. Tinha a ver com falta de comunhão. Daqui a pouco eu vou te dar mais respaldo aqui dentro do contexto. Estamos só começando.
Aí ele falou: olha, porventura vocês não têm casa para comer e beber? Por que você não come e bebe na sua casa e depois você vem para a ceia, participar com os irmãos e ali todo mundo comer igual? Porque tem uns que estão comendo muito e bebendo muito e os outros lá estão tendo uma destempéria, um desequilíbrio. É isso que está acontecendo. Aí ele estava falando assim: vocês estão desprezando a igreja, vocês estão desprezando seus irmãos, vocês estão desprezando aqueles que Jesus morreu por ele, porque ele é menos favorecido. Você está desprezando eles porque ele tem a roupinha mais simples, porque a irmãzinha se veste mais simples, porque o irmão é mais simples e não tem um dinheirinho para poder ajudar e participar ali, não tem uma comidinha legal para trazer, o prato de comida dele é mais simples. Você está desprezando essas pessoas. Assim era que era a ceia, e especificamente em Coríntios, porque Paulo escreve Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, ele escreve várias cartas. Mas a igreja que estava desalinhada na ceia era a igreja de Coríntios. Era ela que estava desalinhada na ceia. Era ela. E era assim que as ceias eram realizadas. Elas eram nas casas. Era uma grande festa. Não era aquele clima pesado, tipo assim: vamos ver se o Joãozinho vai tomar, porque o Joãozinho andou aprontando. Eu vi ele aprontar na rua, vamos ver. Olha que cara de pau, pegou a ceia. Olha aquela Doquinha. Ah, a Doquinha aprontou. A Doquinha está com um e com outro. Olha, pegou a ceia, Doquinha. Tem que mandar o presbítero ir lá tomar. Não era isso a ceia. A ceia era uma festividade, festa mesmo, de muita alegria, dança, comida. E em um determinado momento eles paravam para celebrar. Por que que era uma festa? Simples. Porque lá em João capítulo 17, Jesus, quando ele constituiu a cerimônia da Santa Ceia, ele fez isso numa festa. Lembra que eles estavam na festa da Páscoa, que lá era vários dias de festa da Páscoa? Jesus estava com seus discípulos, Mateus capítulo 26 e João capítulo 17. Ele estava com seus discípulos em uma festa mesmo, em uma grande cerimônia, onde eles comeram, se alegraram. Jesus deu as últimas recomendações antes de ir para a cruz, e no meio daquelas recomendações, Jesus ele chegou e fez o quê? Ele partiu o pão e depois distribuiu o vinho, que é o suco de uva, entre eles. Ou seja, a festa era a ceia. A visão correta é realmente uma festa. Não é para ser uma coisa pesada. Ai meu Deus, eu queria participar, mas não vou participar porque eu estou em pecado. Ai meu Deus, eu não devia nem ter vindo porque eu me sinto mal para participar. Aquela coisa pesada, sabe aquela coisa bem pesada? A ceia nunca foi isso. Nunca foi isso. Pastor, mas por que então que ensinaram errado? Vou te explicar. Os judeus, eles sempre foram dados a cerimônias. Lembra quando Jesus convivia com os judeus? Que os fariseus religiosos diziam assim: você vai comer e não lava as mãos? Você sabe que o nosso costume é lavar as mãos, você não vai lavar a mão? O judeu gostava e gosta até hoje de fazer cerimônias. Eles gostam de gerar cerimônias e tipo assim, sacramentar tudo. À medida que os judeus foram se convertendo a Cristo, eles foram entrando nas igrejas e fazendo de tudo para tentar estabelecer os costumes judaicos. Lembra que Paulo brigou com Pedro lá em Gálatas, porque os judeus que converteram queriam mudar a igreja dos Gálatas, dizendo: você tem que ter Jesus, mas você tem que guardar os costumes judaicos. Você tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco. Eles queriam muito isso. Então, à medida que os judeus foram se convertendo e entrando para dentro das igrejas dos gregos, entrando para dentro da igreja dos cristãos, o que eles fizeram? Olha pessoal, o que vocês acham da ideia de, em vez de nós fazer a ceia na casa, que nós fazermos no templo? O que vocês acham da ideia, em vez de nós começarmos a trazer comidas e fazer realmente como Jesus ensinou, nós mudarmos e fazermos de uma forma diferente? Só um cálicezinho de suco e só um pedacinho de pão. O que vocês acham disso? E aí com isso, o que aconteceu? Eles mudaram e formou então o hábito que nós vivemos hoje. Mas isso aqui que nós vivemos hoje nunca foi o projeto inicial de Deus. Quando você estuda todos os estudos sobre a Santa Ceia do Senhor, mostra que não tinha nada a ver com essa cerimônia física
que nós realizamos hoje. Mas aí foi ganhando força. E hoje a maioria, 90% das igrejas evangélicas guardam esse hábito e esse costume de realizar a ceia assim. Quando na verdade foi os judeus querendo mais cerimônias e cerimônias e cerimônias. Vamos fazer dessa forma. Agora escuta onde tudo isso termina. Aí ele continua. Isso é para você entender como era a ceia naquela época. Aí o Paulo continua e diz assim: eu recebi do Senhor aquilo que vos dei, que no dia que o Senhor foi crucificado, ele pegou o pão e partiu. Depois ele pegou o cálice e partiu e diz: tomam, esse é o meu sangue e tal. Agora aqui é que está o grande lance da ceia. Quando Jesus estava com os discípulos e ele partiu o pão e deu um pedaço para cada, depois ele partiu o vinho e deu um gole para cada, um pouco para cada, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, e esse é o sangue, símbolo de uma nova aliança. Ou seja, a antiga aliança era a aliança de Moisés, o tempo da lei, ou você faz ou você morre. Agora a nova aliança é a aliança da graça. Eu perdoei vocês, vocês estão perdoados. Agora escuta bem, que é aqui que a nossa vida muda. Vocês estão perdoados. Então, João capítulo 17, Jesus levanta e faz aquela oração que eu preguei aqui dias atrás, enviados ao mundo. Aí ele diz assim: Pai, graças te dou, eles estão comigo. Logo depois que eles cearam, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava para a perdição. Não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Aí no verso 18, olha o que é a ceia. Olha o que é a ceia. Verso 18 do capítulo 17 de João. Que eles entendam que eles são um comigo, como eu sou um contigo. E do verso 18 até o final ali, Jesus vem falando o quê? Eles são um comigo. O que era a ceia então? A ceia é o seguinte: vocês vão comer lembrando que eu perdoei vocês, que o sangue é o sinal da graça, que eu perdoei e perdoo vocês sempre. E façam isso lembrando que agora vocês todos são um comigo. Nós somos um só. Aí o Paulo está dizendo: é isso que eu recebi. O Paulo, ele não foi testemunho ocular de Jesus, ele não foi dos 12 que andou com Jesus. O Paulo entrou na história um pouco lá na frente, mas ele aprendeu no convívio com o Tiago, com Pedro e com João, como é que Jesus tinha feito várias coisas. E um desses daí, ou os três, falaram para o Paulo como é que foi a cerimônia da Santa Ceia antes de Jesus ser crucificado. Então o que Paulo estava dizendo: olha, Coríntios, o que eu passei para vocês é que vocês têm que ser unidos. O que eu passei para vocês é que o sacrifício de Cristo foi para unir num corpo só aqueles que crê nele, e que nós somos um. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão se dividindo. Vocês estão brigando entre vocês. Vocês mais ricos estão desprezando os mais simples, pelo qual Jesus morreu por ele. Então Paulo explica ali o detalhe da ceia, e ele diz assim: olha, tanto que ele termina no verso 34 do capítulo 11, e ele diz assim: por fim, quem tem fome, coma em casa, para que não entre em condenação. Você quer desprezar os outros? Então fica na tua casa. Não vem no dia da ceia não, porque senão você vai entrar em condenação. Entrar em condenação não é porque você pecou e você tomou a ceia. Não é nada disso. Entrar em condenação é quando você não entende o corpo de Cristo. É quando você não entende. Aí ele continua aqui, ó. Olha que interessante. Aí o verso 26. Portanto, aquele que come ou bebe a ceia indignamente é réu, é culpado pelo sangue de Cristo. Aquele que come
não discernindo o corpo de Cristo. Ei, isso é forte. Não é aquele que come porque está no pecado. É aquele que come não discernindo o corpo de Cristo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja. O que a Bíblia diz o tempo todo? Cristo o cabeça, a igreja o corpo. Jesus pegou um pão, deu um pedaço igual para cada, ou mais ou menos igual. Todos estavam ligados naquele mesmo pão. Todos estavam ligados no mesmo pão. Ou seja, participando do mesmo corpo. Por isso que o Quitério é membro da Salvação em Glória que serve Jesus. Por isso que a Tânia é membro, porque não existe o feminino membro, né? É membro. Por que nós somos chamados membros? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Agora olha que legal que você vai aprender, ó. Portanto, aquele que toma indignamente, vírgula, não discernindo o corpo e o sangue de, não discernindo o corpo de Cristo. Aqui está uma revelação. Essa palavra indignamente no grego, ela não é pronome pessoal. Tipo assim, ó, eu sou indigno e você é digno. Pronome eu sou digno. Pronome ele é indigno. Aqui não é pronome. Aqui a indignidade está em realizar uma ação errada. Ou seja, não tem nada a ver aquele negócio assim, eu não sou digno de tomar a ceia, porque eu estou em pecado. Eu não sou digno de tomar a ceia, porque eu pequei esse mês. A ceia nunca foi para condenação. A ceia era uma grande festa, onde se celebrava a reconciliação do povo com Deus através de Cristo, gente. Nunca foi para condenação. Agora, por que Paulo traz uma palavra de condenação? Ele traz para aqueles que não respeitam os mais simples. Ele traz uma palavra dura para aqueles que não entendem que o irmão ganha bem menos do que eu, mas Jesus morreu por ele também. Para aquele que não entende que o irmão lá fala errado, o irmão tem um temperamento difícil, mas Jesus morreu por ele que nem morreu por mim. Então, para quem vive com inimizades na igreja, para quem vive com picuinhas dentro da igreja, para quem vive, tá? Não estou falando aquele que um dia teve picuinha, ou um dia teve um momento de desavença. Estou falando para quem vive de inimizade, para quem vive desprezando os outros, para quem vive menosprezando os outros. Desprezar é uma coisa, menosprezar é outra. Para quem vive fazendo isso, é melhor você fazer o seguinte: come e bebe lá na tua casa à vontade, e quando você vier para cá para participar com os irmãos, vem para participar só de um pouquinho, porque você está desprezando quem tem pouco. Era isso que Paulo estava dizendo. Tomar indignamente é quando você não discerne. Discernir é entender. Aquele que toma não entendendo que a igreja é o corpo de Cristo, esse é que está tomando indignamente. É esse que está tomando indignamente. Ele não está entendendo o corpo. E essa história é tão séria que aí ele acaba o capítulo 11 e ele entra no capítulo 12. Mas aí você lembra que eu já expliquei que era tudo escrito por igual, né? Não tinha separação. Lá no capítulo 12, ele leva 11 versos falando de dons. Aí ele volta para falar da igreja, dos membros. Como se ele pensasse assim: peraí, deixa eu voltar naquele assunto lá que eu lembrei de uma outra coisa. Aí ele fala sobre cada um de nós somos partes, somos membros que compõem um corpo. Unha é membro, dedo é membro, mão é membro. E ele diz assim lá no verso 21: não pode os olhos dizer para a mão, não preciso de você. Não pode a cabeça dizer para os pés, não precisamos de vocês. Verso 22 de 1 Coríntios 12: porque até aquelas partes do corpo que nós julgamos pouco importantes são de muita valia. De muita valia. Eu contei para vocês que eu tenho um amigo pessoal que um dia ele estava bêbado
e ele vinha vindo de moto, ele prendeu o dedão da moto na corrente da moto. Ele prendeu o dedão do pé na corrente da moto e decepou o dedo dele, teve que tirar o dedão do pé. Aí passou 15 dias, ele estava em casa, eu conversando com ele, ele caiu em cima de mim. Eu falei, o que é isso, rapaz? Ele falou, rapaz, é que o médico falou que o dedão do pé, ele dá equilíbrio. Então agora eu tenho que me acostumar. Se um dedão eu caio para frente, eu caio torto. Perdeu um dedo. E ele perdeu com isso o equilíbrio. Por isso que aqueles irmãos que vocês julgam menos importantes são muito importantes para a igreja. Aquele que um ou outro trata com desprezo por ter 12, 13 anos, ou por ser já um ancião e às vezes já não conseguir falar direito, ou qualquer coisa nesse nível, eles têm o lugar deles no corpo de Cristo e eles são muito importantes. E tomar ceia indignamente é menosprezar ou desprezar esse tipo de gente, esse grupo de pessoas. Era isso que os coríntios faziam. Os ricos desprezavam os pobres. Por isso, irmão, que nós temos que lutar por uma igreja unida. Por isso nós temos que lutar por uma igreja unida. Aí você vai, peraí, pastor, mas pelo que o senhor está falando, dá para entender que eles tinham a tal da panelinha, né? Não é isso, pastor? Eles tinham a panelinha. Sim. Só que entende uma coisa. Panelinha, sabe aquela expressão que a gente fala? Olha lá, ó o grupinho da panelinha. Olha os irmãozinhos da panelinha. Presta atenção numa coisa. Aqui no contexto bíblico, panelinha é quando a pessoa se separa, ó, aqui, ó, quando ela deveria ajuntar. O que os ricos estavam fazendo na ceia? Separando dos menos favorecidos. Por isso que aqui no verso 22 do capítulo 11, o Paulo diz assim: por que vocês fazem isso quando vocês se ajuntam nas suas reuniões? Porque à medida que uns se embriagam, outros passam fome. Ah, por que vocês fazem isso? Vocês porventura desprezam a igreja? Desprezam os que têm menos condições? Ou seja, vocês estão separando quando era a hora de juntar. Isso é panelinha. Panelinha é quando tem um grupinho separado na hora que era para estar todo mundo junto. Panelinha não é eu chegar assim, é o meu aniversário, e eu tenho um grupo de pessoas que é mais chegada a mim, e eu convido aquelas pessoas para ir curtir o meu aniversário. Aquilo era um momento meu, é o meu aniversário, é o meu momento. Então você entendeu? Agora a panelinha, quando nós estamos, era para mim estar com vocês, e eu estou separando. Esse era o problema dos coríntios, que na hora de ajuntar, eles separavam. Você vai fazer uma festa de aniversário, uma festa de 15 anos, uma festa de casamento. Alguns aqui podem ter condições, mas a maioria de nós não tem condições para convidar todo mundo. O que ele faz? Ou ele não faz, ou ele convida as pessoas que são mais próximas. Isso não é panelinha, porque isso é uma ação particular de um momento particular, sim. Agora, a ceia do Senhor era uma coisa para juntar, não era uma coisa para separar. Era uma coisa aonde naquele momento igreja, todo mundo tinha que estar junto. Por isso que quando nós vamos participar da ceia aqui, o que nós falamos? Espera um pelos outros, não é assim? Para todos poderem participarem juntos. E eles lá não faziam isso. Eles comia, bebia. Aí os mais pobrezinhos, tipo assim, não, vamos ficar a gente aqui, não, vai lá, pede um pedaço daquele pedaço daquela coxa assada lá, daquele pernilzão assado. Ah, não, cara, tô com vergonha, vai lá, vai você. Não, você é irmão dele, não sei o quê. Não, mas você também é irmão. Ah, mas eu não sou tão próximo assim, não. Aí eles comiam aquelas coisinhas e os outros lá. Aí depois que eles comiam à vontade, já tinham, e aí, vamos, levar o nome do Senhor agora. E o cara já estava para lá de Bagdá cercando o galo. Estava cercando o galo para lá de Bagdá. Essa foi a repreensão de Paulo. Foi esse o contexto. A inimizade, as separações,
a falta de comunhão na hora que era para ter. Era isso a repreensão de Paulo. Aí ele disse assim: portanto, julgue o homem a si mesmo. Faz uma reflexão. Eu fui estudar o que é a palavra si mesmo no grego. É alta reflexão. Faz o homem uma alta reflexão de si mesmo. Ou seja, pega lá o momento do pão e do vinho. Senhor, olha para mim aqui, gente. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de conviver com aquele irmão. O Senhor sabe. Mas eu preciso da tua ajuda, porque eu quero conviver bem com aquele irmão. Senhor, o Senhor sabe que aquela irmã é quase que intragável. Você usa até palavras difíceis. Aquela irmã é quase que intragável. Só que a tua palavra diz: suportai-vos em amor. Então eu não estou tendo força para amar, mas pelo menos suportar eu preciso, Senhor. Eu não quero desprezar aquela irmã. Eu não quero desprezar aquele irmão. Eu não quero achar que eu sou mais importante que aquela irmã. Eu não quero achar que eu sou mais honroso do que aquele irmão. Aí o Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: olha, considere a cada um mais importante do que você mesmo. Ele tentando explicar também lá para os Filipenses. Não fica achando que você é melhor do que os outros. Pelo contrário, considere a cada um melhor do que você mesmo. Aí o Paulo está dizendo: então examine a si mesmo. Examina você. Será que você não está desprezando os irmãos? Será que você não menospreza o irmão só porque ele ainda não está em nenhum cargo da igreja? Porque aquela irmã ainda não tem exercido nada na igreja? Será que você não despreza os mais simples? Era isso que ele estava falando. Examine, depois coma e depois beba. Veja, ele não disse não come e não beba. Ele disse coma e beba. Por quê? Porque isso aqui é uma grande festa, isso aqui é uma cerimônia, é uma alegria, onde nós estamos lembrando que Cristo nos perdoou, onde nós estamos alinhando tudo com Cristo, onde nós estamos lembrando que a graça dele é graça sobre graça. Então, não é para você ficar sem comer. Imagina, o Fábio é meu filho, e o Fábio pisa na bola comigo, e eu falo assim: como castigo você não vai comer. Meu irmão, eu não conheço nenhum pai que botou filho de castigo sem dar comida. Não, o castigo é que você não vai comer. Eu já vi de tudo, agora não dá comida? Aí ele diz: examine o homem a si mesmo. Depois coma e depois beba. Então hoje, quando nós formos fazer o momento de reflexão, você vai olhar para dentro de você. Você sabe qual é a pessoa que você tem dificuldade no seu coração. Você sabe. Você sabe com quem você... Qual é a pessoa que aí no seu coração você despreza. Você não é besta, você sabe. Ninguém melhor do que Deus e você sabe. Ninguém melhor do que Deus e você sabe. Aí ele continua: depois coma e depois beba. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Aí ele continua e diz assim: mas às vezes temos que ser julgados por Deus e por Ele disciplinado, para não sermos condenados com o mundo. Aí ele diz: por isso que tem no meio de vocês muitos fracos, muitos doentes. Esses doentes é doente espiritual, tá? Muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que estão dormindo. Sabe qual que é essa turma aqui? Fraco, doente e os que estão no sono espiritual? Aqueles que desprezam a igreja. Aquele que despreza que somos todos irmãos. Aquele que acha que o outro é melhor do que o A é melhor do que o B, e assim por diante. Esses aí, eles vão adoecendo, vão enfraquejando. Não é aquele que está no pecado. Porque tem gente, irmão, que ainda faz coisa errada,
mas não despreza ninguém no coração. Tem pessoas que ainda estão no processo de transformação e mudança dentro da igreja, mas aqui no coração dele, ele ama todo mundo, ele respeita todo mundo, ele abraça todo mundo, ela cumprimenta todo mundo. Ele é irmão de todo mundo, ela é irmã de todo mundo, ele se compadece por todo mundo, ela se compadece de todo mundo. Ou seja, essas pessoas não desviam. Por que elas não desviam? Porque a distorção de caráter aqui ainda está no momento de transformação, mas o coração, ela não está fazendo o que deixa ela indigna. Ele não faz o que deixa, que é a única coisa que deixaria indigno, que era participar da ceia sem entender o corpo. Como esse erro ele não comete, ele continua ali, ó. Mais cedo ou mais tarde ele recebe aquela transformação. Mas aqueles que ficavam desprezando o corpo, sempre criticando irmãos, sempre com inimizade com irmãos, esses sim são os que ficam enfraquecidos, esses são os que ficam doentes, esses são os que entram no sono espiritual. São esses. Agora eu quero caminhar para o final. Vamos aqui para o final. Pastor, e o que fazer agora, já que a cerimônia da ceia acabou mudando, saiu de uma originalidade e entrou para isso que nós vivemos hoje? Nós vivemos isso. O problema em si, se tinha comelância ou não é o X da questão. O X da questão agora é: vamos participar assim mesmo? Vamos, sem problema. Só que a lição de Coríntios 11, do 17 ao 34, que é o texto da ceia, a lição é: aqui dentro você não pode desprezar nem menosprezar ninguém, porque se isso não for alinhado, é isso que vai enfraquecer você, é isso que vai desmotivar você, é isso que vai fazer com que você tenha problemas espirituais. É isso. Agora eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia.